Eu demorei, mas voltei. A pedidos de muito, trago a vocês a quarta parte dessa obra sensacional. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma quarta parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Assim que eles chegam em casa, a mãe de Xia começa a gritar com Sanqian, perguntando a ele se quando ele encontrou o carro já estava batido. E completa dizendo a Xia que tinha avisado a ela para não deixar Sanqian dirigir aquela máquina. A garota fica extremamente preocupada e triste com aquela situação. E até tenta dizer à sua mãe que o carro na verdade era de Han, mas ao perceber seus tios e seu primo ali no canto com um olhar maquiavélico, ela logo se dá conta de que seria coisa deles isso. A mãe dela, muito nervosa, diz que se ela tivesse que falar por Sanqian mais uma vez, definitivamente ela faria com que eles se divorciassem. Agora, o primo de Xia aproveita para culpar Sanqian novamente, e chega dizendo a ela que o rapaz era péssimo motorista, e que se ele estivesse no lugar dela, não deixaria Sanqian dirigir com ela dentro do carro. E a tia dela também aproveita e diz que agora Xia estava rica, então os amassados não teriam problemas. O maior problema mesmo era Sanqian estar dirigindo aquele carro. A única coisa que sai da boca de Xia era você, e de tanta raiva que a menina tava, não sai mais nada. Então ela segura a mão de Sanqian. A véia chata puxa Xia para trás dela e grita a Sanqian que Xia agora era o suporte da família e que ele não precisaria mais buscar ela no trabalho. A partir daquele exato momento, o rapaz fica com uma cara de tonto enquanto a mãe dela diz que Xia poderia convidar o tio dela, pois teria um jantar à noite. Assim ela não teria que ir com o Zé Ninguém como Sanqian. E meio sem graça, Sanqian diz a ela que precisava resolver umas coisas à noite. Então ela deveria mesmo ir com o tio. Esse buntão já tá me tirando do sério, mano. O tio dela então diz que Sanqian estava sendo inteligente, pois sabendo que não deveria aparecer na festa, a melhor escolha mesmo era arranjar alguma desculpa idiota para não ir. E Xia fica muito mal com tudo aquilo. Para que sua amada não ficasse mais triste ainda com aquela situação, Sanqian diz que realmente tinha coisas importantes para fazer, e diz a ela para que se divirta. Como o idiota de Sanqian deixa qualquer um pegar seu carro, o primo ridículo de Xia diz que sua mãe era incrível. Afinal, ela culpou e julgou Sanqian e literalmente ele não fez nada. Ele não disse sequer uma palavra. A mãe do idiotinha apenas responde que ele não merecia nenhuma posição na família Su, mas pede para que seu filho tenha cuidado, pois agora não teria mais ninguém para culpar se batesse o carro. Porém, o garoto apenas responde à sua mãe para que ela ficasse tranquila e que não iria se repetir. Afinal, tinha sido somente um vacilo. A tia de Xia diz a seu marido que na verdade a família de Jianglan havia comprado 2 carros daquele, então eles estavam com muito dinheiro. Então ordena ao tio para que desse um jeito de pegar um pouco emprestado. O cara simplesmente responde que sua irmã era bem de vida, então com certeza ajudaria ele, já que ele era o irmão mais velho dela. Então, durante o jantar, ele pediria emprestado 200 mil. E enquanto ainda estavam no carro, planejavam sobre devolver ou não o dinheiro. Mas o pateta apenas diz que Jianglan era tão rica que não fazia sentido ela pedir devolução por ter emprestado a grana para o seu irmão mais velho. E após muita maldade planejada, finalmente eles já tinham chego no jantar. Sem graça, o velho começa a dizer a Jianglan que recentemente ele tem passado por muitos problemas financeiros e adoraria pedir um dinheirinho emprestado. Jianglan então pergunta a ele qual era a quantia que ele queria, e ele aponta 2. A princípio ela pensava que se tratava de 2.000 pila, porém de uma forma grosseira e nojenta. O pançudo diz que 2.000 não serviria pra nada, que o que ele estava pedindo era 200 mil. Ao ouvir isso, os pais de Xia se assustam na hora e perguntam se eles realmente tinham ouvido direito. Afinal, essa era uma grande quantia de dinheiro. O velho então pede para que ela fique calma e espere ele terminar de falar. Ele então diz que os 2 carros da família dela custavam mais de 1 milhão, então esse valor de 200 mil não seria absolutamente nada para eles. E a mocreia velha diz a Jianglan que ela era muito linda e que com certeza milhões não seria nada para alguém tão linda como ela. Então o que falta faria dar a eles meros 200 mil. E ela continua dizendo a Lan que os parentes dos pais dela diziam que estava casada com um falso homem rico e eles tinham defendido Lan na época. E para recompensá-los agora, Jianglan poderia dar a eles 200 mil e assim os parentes não falariam mais nada. Após muita insistência, a velhota cede a eles, dizendo que já que era somente 200 mil, ela daria a quantia para eles. E é claro, ao ouvir aquilo, o pai de Xia e a própria garota ficam extremamente assustados. Porém, enquanto eles conversavam, simplesmente o primo de Xia, que tinha ido ao banheiro, é jogado no chão, e com um estrondo todos ali ficam assustados. E a mãe de Sheng corre desesperada a acudir o garoto, perguntando se ele não tinha ido ao banheiro. Então, como foi que ele acabou sendo espancado? A velhota então aponta para a gangue de brutamontes e pergunta a eles quem eram e o porquê tinham solado seu filho. O grandalhão então diz que o idiota de Sheng havia mexido com sua mulher, por isso ele teve que espancar o cara. A velha então pergunta ao filho se aquilo era realmente verdade, e o cara, igual um bebê chorão, responde que ele estava mentindo. Então ela aponta o dedo para a mulher do grandalhão e diz que ela era culpada por estar se vestindo daquele jeito e então seduzir o filho dela. O cara não gosta disso e responde que mesmo se ela tivesse sem roupas, Sheng não teria o mínimo direito de assediá-la, e enfia a mão na cara da mulher. E o cagão do marido dela apenas fica olhando e se cagando de medo. O cara diz que no fim das contas ele era uma boa pessoa, então não bateria em mais ninguém, mas já que Sheng incomodou sua mulher, ele teria de pagar a ele centenas de milhares. E joga Sheng no chão e diz que se ele não puder pagar com dinheiro, então pagaria com sua própria vida. Porém, Sheng responde que não tinha dinheiro com ele, e tudo que ele tinha consigo era seu carro. Ele entrega a chave para o grandalhão e pede para que ele leve o carro, e assim o deixasse em paz. Mas Xia, ao ver aquilo, bate a mão na mesa e diz que o carro é dela, e que ele deve resolver isso por si mesmo, sem envolvê-la. Porém, o grandalhão chama ela de linda e se aproxima com um olhar malicioso, dizendo que ele já tinha muito dinheiro e não iria levar o carro de verdade. E muito irritada, Xia grita para que o cara ficasse bem longe dela. Porém, nojento
então diz que não. Xia não estava em condições de dizer nada e completa dizendo que nenhuma das mulheres que ele queria conseguiam fugir dele. Mas na mesma hora, finalmente, a mãe de Xia serve pra alguma coisa e mete a mão na cara do grandão e diz que ela fazia parte da família Su e por isso ele não tinha permissão e nem coragem para tocar nela. Mas ele agride ela dizendo que só sabia falar da família Su e que isso na verdade não ajudaria ela. Afinal, essa família não tinha poder algum. Mas Xia, meio com medo ainda, diz ao grandalhão que estava o avisando para não criar problemas ou então ele iria se arrepender amargamente. O cara então diz a Xia que não gostava de garotas fortes como ela e que mais tarde ele voltaria para vê-la, pois tinha alguns convidados para receber que estavam esperando. O Brutamonte pede para que seus dois comparsas ficassem de guarda ali, sem que deixasse ninguém sair dali de dentro. Então os dois pamonhos respondem ao grandão que ele poderia ficar tranquilo, pois dali ninguém sairia. Naquela situação, nenhuma delas sabia o que iriam fazer. A mãe de Xia sugere ligar para sua avó e chamarem os anciões, talvez assim eles pudessem resolver aquilo. O pai de Xia responde que com certeza a vovó não iria ajudar, pois aquele estúpido era muito difícil de lidar até mesmo com a vovó. Mas Lan, muito irritada, pergunta a ele se ele realmente iria deixar Xia nas mãos daquele ogro nojento. Mas a garota defende seu pai dizendo a sua mãe que sua avó só era forte dentro da família Su. Sendo assim, ela não seria capaz de salvá-los daqueles caras. Ela diz que só tinha uma pessoa que poderia tirar eles daquela situação. Então seus pais ficam curiosos e perguntam de quem é que ela estava falando. Para a surpresa deles, Xia responde que o único que compraria essa briga por ela e salvaria eles seria Han Sanqian. Mas ao ouvir aquilo, Lan pergunta a Xia se ela tinha enlouquecido em pensar que um completo inútil como Sanqian salvaria a pele dele. Shang também grita perguntando se aquilo era uma piada e começa a dizer mais um monte de besteiras à garota. Mas a garota fica muito nervosa e perde a paciência. Ela manda Jiang Shen calar a boca e parar de ser um idiota. Completa dizendo que se ele não tivesse envolvido ela nem sequer estaria preocupada com aquela situação. Ela então liga para seu marido e pergunta onde é que ele estava. Para a sorte dela, o Proto estava comendo um miojão do pão, tranquilão em casa. Xia diz a Sanqian que ela estava com alguns problemas bem sérios e pergunta ao rapaz se ele poderia ajudá-la. No mesmo instante, Sanqian diz a ela que já estava indo o mais rápido possível e Xia finalmente dá um suspiro de alívio. Mas sua mãe se aproxima muito irritada, ordenando para que Xia tentasse ligar para sua avó de novo e não acreditava como Xia tinha coragem de apostar a vida dela e a de todos eles em Han Sanqian. E olhando nos olhos de sua mãe, Xia pela primeira vez confronta essa insuportável e diz que apostava em Sanqian porque ela realmente acreditava nele. Enquanto isso, o grandalhão brindava com o irmão Wong, dizendo que era fã dele e que esperava ter uma boa relação com ele. E para paparicar mais ainda o cara, diz que nem mesmo Shen Gang poderia se comparar a ele, pois agora até as nuvens era de Wong. Wong então responde ao grandão que já que ele teve sua oportunidade, deveria tratar o grandão como se fosse um irmão. Wong pensava que a última vez tinha sido por causa de Shang Bin, e Sanqian já tinha ficado muito decepcionado com sua performance. Mas enquanto Wong conversava com o grandalhão e refletia, simplesmente do nada, Sanqian entra metendo o pé na porta. De repente, Wong corre desesperado e pergunta a Sanqian, chamando de irmão, o motivo dele estar ali. Mas ao ouvir aquilo, o grandalhão pergunta a Wong se ele realmente tinha chamado mesmo Magricela de irmão. Wong manda ele calar a boca, dizendo que ele não tinha o direito de falar nada. Sanqian aponta para o gordão e pergunta a Wong se eles eram amigos. E sem graça, Wong responde que apenas estavam bebendo juntos. E com um olhar mortal para o grandão, Sanqian pergunta como é que ele ousava tocar em sua esposa. E na mesma hora, Wong mete a porrada no gordão e pergunta como ele poderia ter feito isso. Afinal, o irmão Han já estava decepcionado, e se o cara fizesse isso, só pioraria as coisas. O grandalhão, meio triste, pergunta a Wong por que ele tinha feito isso. Mas o cara responde perguntando se ele tinha titica de galinha na cabeça, ao ousar tocar a esposa do irmão Han, e pede para que seus capangas sentassem a porrada no gordão. Han então se vira e sai da sala, e pergunta a Wong se ele poderia cuidar daquele imbecil, e o Wong concorda. Enquanto isso, a mãe de Xia estava gritando que Sanqian não era confiável, e que provavelmente ele estava escondido em casa, morrendo de medo de vir até ali. Afinal, não tinha nenhum táxi ali perto. Shang aponta o dedo para Xia e grita que somente ela acreditava no imbecil de Sanqian, e que eles já estavam cansados disso. Lua pergunta a mãe de Xia se ela não conseguia falar com a vovó para saírem dali, pois o seu filho estava gravemente ferido e precisava de um hospital urgente. Xia perde a paciência e começa a gritar com eles, mas no mesmo instante a porta se abre deixando todos boquiabertos. É lógico que eles ficaram em choque, pois acreditavam que era mais capangas que estavam voltando. Mas para a surpresa de todos, era Sanqian que chega com um sorrisinho, e olhando para Xia ele diz a ela que já estava na hora de irem para casa. Mas enquanto os dois estavam conversando e abraçados, Shang chega gritando atrás dele, perguntando para qual casa Sanqian pensava que estava voltando. Shang diz que o gordão tinha guarda-costas lá fora, e agora que Sanqian tinha entrado, ele não poderia mais sair. Mas Sanqian não responde nada, e simplesmente sai andando, deixando ele para trás, falando sozinho. E quando Shang se aproxima para seguir Sanqian e Xia, ele passa em uma sala onde o grandalhão e seus capangas estavam ajoelhados e rendidos. Ao se deparar com aquela cena, Xia pergunta a Sanqian o que tinha acontecido, e ele se faz de desentendido como sempre. Ela continua perguntando por que aqueles homens estavam ajoelhados ali para eles. Sanqian, com um olhar maquiavélico ao extremo, diz que eles poderiam apenas ter caído ali, acidentalmente. E quando Sanqian olha para o grandalhão, o cara, se cagando de medo, começa a dizer que o chão era liso demais, então eles acabaram caindo. Xia olha para Sanqian com uma cara de desconfiada e pergunta a ele se ele realmente achava que ela acreditaria naquela história. E Sanqian sem graça responde que eles mesmos tinham dito, então agora era só ir embora. Ela fica meio assustada e pensa que Sanqian deve ter pedido para alguém arrebentar eles, mas no fim nada disso importava. Ele só tinha feito tudo isso apenas por ela, e isso já bastava. E mais tarde,
tarde, já em casa, a mãe de Xia gritava com o pai da garota, perguntando como ele ousava repreender ela. Meio tristão, o cara responde a ela que ninguém tinha mandado ela prometer 200 mil para o irmão. Porém, Zhang Lang diz que Xia poderia muito bem fazer mais dinheiro. Afinal, na empresa que ela estava trabalhando, 200 mil não era muito. Mas o pai dela responde que aquilo seria desvio de fundos públicos. Ele completa dizendo então que pelo que podia ver, Lan realmente não importava com a segurança de sua filha. E ao ouvir isso, a mulher fica furiosa. Ela se joga no chão e começa a se debater igual uma criança, dizendo que não queria mais viver pois se casou com um fracassado. E graças a um fracassado como ele, até a própria família dela falava mal dela pelas costas. E chorando, ela ainda diz que estava tentando lutar pela reputação de sua família. E mesmo assim ainda era julgada e humilhada por seu próprio marido. Ainda aos prantos, ela diz que no dia seguinte eles iriam buscar o dinheiro. E já que não tinha como, ela não queria mais viver pois sua vida toda tinha sido literalmente para nada. E Xia, com os olhos cheios de lágrimas e raiva, grita para sua mãe que parasse de chorar. Então ela iria dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Assim que Xia entra no quarto, Sanqian pergunta se isso tudo era porque o tio dela queria dinheiro emprestado de novo. E ela nem sequer responde e começa a chorar. Então, abraçando Sanqian, Xia pede desesperadamente para que ele ajudasse. Sanqian pede para que ela se acalmasse e pergunta se o valor que o tio dela queria era de 200 mil. E ela confirma. Mas Xia também diz a ele que não precisava se preocupar, pois ela devolveria o dinheiro para ele depois. Mas ele faz uma carinha de riso. E ela, chorando, diz a ele que se ele não acreditava nela, ela poderia até mesmo fazer um recibo de empréstimo. Ela diz que prometia por tudo, por sua honra e por seu orgulho, que devolveria os 200 mil a Sanqian. Mas Sanqian abraça ela e diz que o dinheiro dele também era dela, e que não importava se era 200 mil ou 2 milhões, desde que fosse para ela tava de boa. E termina dando um beijo na testa dela dizendo que foi por isso que ele riu, pois a palavra empréstimo não fazia sentido para ele. Porém, toda bravinha ela empurra Sanqian e diz que de jeito nenhum ela aceitaria isso, e diz que já iria providenciar o papel do recibo. Xia pensa que Sanqian havia dito 2 milhões, então ela pergunta quantos que ele tinha em sua conta, e sem graça, o prota responde que era um pouco mais do que 2 milhões. No dia seguinte, Sanqian estava muito irritado com a mulher do banco, pois ela dizia que ele tinha que solicitar um aviso prévio para poder pegar 200 mil. Ela pergunta a ele se ele achava que ainda tinha privilégio por ter aquele cartão. Afinal, ela trabalhava lá por muitos anos e nunca tinha visto ninguém com um cartão daquele em sua vida. Sanqian responde à grosseria da mulher dizendo que não era bem um privilégio, mas que se o próprio dono do banco visse ele, ajudaria-o a contar a grana pessoalmente. Mas a exibida não gosta muito do que Sanqian fala e responde que a janela dela não era um palco para ele ficar se exibindo. Então pede para Sanqian não atrapalhar os negócios das outras pessoas. Mas Sanqian responde à moça que se ela pensava que ele estava apenas se gabando, ela mesma poderia chamar o chefe do banco, que ele provaria isso para ela. Porém, toda irritada, a mulher começa a gritar com Sanqian, dizendo que não faria sentido o chefe dela ir até ali só para vê-lo e que era melhor ele sair antes que ela chamasse a segurança. De repente, a diretora chega e pergunta o que estava acontecendo e o porquê daquele furdúncio todo. Ela aponta para Sanqian e diz que ele queria retirar 200 mil e ela pediu para ele fazer o aviso prévio, mas ele ainda estava ali enchendo o saco. A diretora então pede desculpas a Sanqian, mas explica para ele que se ele quisesse retirar 100 mil, precisava fazer o aviso e que se ele quisesse tirar 200 mil, somente no dia seguinte para conseguir. Ele então apresenta o seu cartão a ela e diz que talvez agora ela mudasse de ideia ao ver aquele cartão. Ao ver o cartão de Sanqian, a diretora sai correndo em direção a ele. Reverenciando ele, pede perdão pelo inconveniente e diz que resolverá os negócios de Sanqian imediatamente. Sanqian pergunta a ela quando que ele poderia retirar a bufunfa, e a mulher responde que instantaneamente. Ela então pede para que Sanqian vá até a sala VIP, e então ela retiraria o dinheiro para ele, e logo pede desculpas pelo que aconteceu antes, e se esforçaria para ter o perdão de Han. A diretora olha para a mulher que tinha maltratado Sanqian e manda ela se desculpar com o cavalheiro, e se ela não quisesse perder o emprego, que fizesse isso imediatamente. Os clientes do banco presenciavam a mulher pedindo desculpas a Sanqian, e se perguntavam quem era aquele jovem que parecia mesmo ser muito incrível, e também comentavam que parece que Sanqian queria retirar o dinheiro na boa, mas foi humilhado pela mulher. Então o outro cara comenta que aquela snob realmente mereceu isso. Após tudo dar certo, as mulheres acompanham Sanqian até a saída e pede para que ele dirigisse com cuidado. A diretora começa a refletir que Sanqian era lindo e rico, e mesmo ela também sendo linda e madura, ele não deu a mínima para ela. A diretora então ordena para que a garota vá para casa para descansar. A garota pergunta então o que ela tinha feito de errado, e também questiona se Sanqian havia pedido para demiti-la. Então a diretora responde que ela estava sendo suspensa porque não tinha conhecimentos o suficiente para saber quem Han era e nem sequer o que o cartão significava. Por isso ela estava desqualificada para trabalhar no banco. A mulher explica que o cartão de Sanqian era uma customização exclusiva do banco, para quem depositasse mais de 10 bilhões. E ao ouvir aquilo, a garota mal conseguia acreditar no que tinha ouvido. Mais tarde, Sanqian chega chamando Zhang Lan de mãe de novo, dizendo que tinha conseguido o dinheiro que King Shi havia pedido. Mas na mesma hora, a velha, parecendo uma ratazana, pega a bolsa de dinheiro da mão de Sanqian e pergunta por onde é que ele tinha andado e por que demorou tanto. Com um olharzinho muito interesseiro na maleta, eles dizem a Zhang Lan que já que tinham coisa para fazer, precisavam ir embora urgentemente. Lá então diz que Sanqian acompanharia eles, enquanto o pai de Xia estava furioso, pois eles nem sequer haviam agradecido por terem pego 200 mil emprestado. Enquanto Sanqian levava eles até o aeroporto, Sheng e sua mãe discutia para ver quem é que seguraria a maleta de dinheiro. Sanqian dá uma olhadinha, porém Sheng não gosta disso, e pergunta ao proto o que é que ele estava olhando. Afinal, sabia que ele nunca tinha visto tanto dinheiro assim em sua vida. E com um olharzinho, Sanqian apenas responde que realmente nunca tinha visto tanto dinheiro
dinheiro em sua vida. O Prota então diz à tia que ouviu dizer que haviam vários ladrões nos ônibus ultimamente e que ela poderia acabar sendo roubada. Mas ela fica muito pistola com o Prota e pergunta a ele como que ele ousava praguejar ela. Após Sankian deixá-los no ponto, ele faz uma ligação para o Wong, que dizia que já tinha encontrado a pessoa que o irmão Han havia pedido. Em pensamento, Sankian pensava que era uma pena ele não poder assistir aquele show pessoalmente. Dentro do ônibus, a família de ridículos reclamava por ainda ter pessoas entrando no mesmo veículo que eles estavam. Até que do nada, um cara aleatório acaba caindo no colo de Lua, que grita xingando o cara de idiota, perguntando o que é que ele estava fazendo ali. O cara pede desculpas e diz que caiu quando o ônibus se moveu. Então um outro rapaz se aproxima e diz que ele era muito estabanado e ajuda ele a se levantar. Mas assim que Shang e seus pais descem do ônibus e vão olhar na bolsa, o desespero bate, pois o dinheiro havia desaparecido. Após isso, Wong liga para Sankian dizendo que o dinheiro já estava com ele e que então enviaria para o Prota no dia seguinte. O Prota pensava que já tinha passado da hora de ensinar uma lição a eles. Afinal, não era tão fácil assim de levar o seu dinheiro embora. E quando Sankian chega no trabalho de Xia para buscá-la, ela diz a ele que queria jantar fora. E o Prota pergunta o motivo dela querer comer fora do nada. Ela responde que queria agradecê-lo por ter emprestado o dinheiro. Então ela reservou todas as salas do hotel do edifício UFO. Quando eles chegam no UFO, Xia fica muito brava, pois havia reservado para 5h30, mas era 5h20 e estava simplesmente lotado de gente. O rapaz pede desculpas a Xia, mas diz que ela poderia reservar o local quando estivesse vazio, mas agora estava cheio e que se ela quisesse aguardar, ela poderia ir até a sala de descanso, ou então fosse embora de uma vez, porque ele não tinha paciência com gente do tipo dela. Ao ouvir aquilo, Xia fica mais irritada ainda e grita com o cara dizendo que já que ela havia reservado, de jeito nenhum ela sairia daí. Afinal, o que ele poderia fazer com ela? O cara então responde que se ela queria problemas, então ele chamaria os seguranças para retirar ela dali. De repente, muitos guardas se aproximam de Sankian e Xia. Sankian se põe na frente de Xia e pergunta ao cara se ele realmente estava dizendo que sua esposa começou a causar problemas do nada. E de forma bem grosseira o cara diz que era exatamente isso, e que se Sankian não conseguia enxergar, as mesas estavam lotadas e eles seriam de esperar, ou então saíssem dali imediatamente. Sankian então ativa um tipo de poder em si e diz que vai ensinar ao Bigodinho uma lição sobre não cometer assédio com os clientes. Mas o mordomo manda seus homens para cima de Sankian e ordena para que retire o casal dali por estarem causando problemas demais. E quando o segurança pula para cima de Sankian para o golpear, o Prota desvia e revida com uma cotovelada na boca do estômago. Xia ficava olhando lá de trás se perguntando se aquele ali ainda era o mesmo Sankian que ela havia conhecido. O Prota responde que se era a porrada que eles queriam, bom, estava apenas começando. O Bigodudo então ordena para que os dois seguranças vão junto para cima de Sankian de uma só vez. Mas com um simples golpe o Prota manda os dois para bem longe e grita para que não se aproximasse mais dele e de Xia. O Bigodinho então pede para que Sankian ficasse bem longe dele e que se ele tentasse causar mais problemas, no tribunal com certeza Sankian não acabaria bem. E quando Sankian manda o Bigode chamar o chefe, literalmente do nada, alguém grita para que os seguranças se mandassem dali. Era o chefe do UFO. E o Bigode, ao vê-lo, começa a gritar que Sankian e sua esposa estavam causando problemas do nada e ainda tinha machucado os seus seguranças. O chefe fica totalmente impressionado por Sankian ter derrotado 3 guardas, literalmente sozinho, com suas próprias mãos. Ele então elogia Sankian por ter acabado com os 3 e oferece a Sankian para trabalhar para ele, pela pechincha de 30 mil por mês. Mas Sankian responde perguntando quem o chefe pensava que era para dizer isso a ele. O cara então responde que ele, Lei Xuan, era uma pessoa muito talentosa e cuidadosa, mas agora não queria mais saber de Sankian e pede para que Sankian se ajoelhe e peça desculpas, e assim ele fingiria que não havia acontecido nada. Sankian então responde que o pessoal dele havia dito que sua esposa estava causando problemas, então ele havia mostrado a eles qual era o problema de verdade, mas se ele ajoelhasse talvez o perdoaria. Xia fica toda contente ao ver Sankian como um macho alfa enfrentando os vilões. Porém o chefe não gosta nada daquilo, mas diz que não acredita que um pirralho como Sankian realmente estava provocando ele. Então Xia se aproxima de Sankian e puxa ele dizendo para que deixasse aquilo para lá e fossem para casa. Sankian responde a ela com carinho, pedindo para que ela não tivesse medo, pois enquanto ela estivesse ao seu lado, ninguém seria capaz de machucá-la. Lei Xuan fica furioso por Sankian simplesmente ignorar a presença dele ali. Então ordena para seu gigante capanga enfrentar Han, pois queria ver o quanto o Prota era capaz de lutar. Arro, o capanga, costumava ser o campeão da luta entre as forças especiais. Então Lei Xuan grita para que Sankian se preparasse para morrer. Arro então diz a Sankian que a coragem dele não era pequena, afinal ele estava provocando o restaurante deles, e brinca dizendo que queria mostrar a Sankian o que era um punho de ferro. O Prota responde a ele que se ele quisesse lutar estava tudo bem, e que Arro realmente era do tipo de cara que se achava o bonzão. Mas o Brutamonte simplesmente avança para cima de Han, gritando se ele queria morrer, enquanto Lei Xuan ficava ali de canto olhando. E com um sorrisinho ele diz que Sankian realmente queria morrer, afinal estava provocando Arro. Porém, quando o grandão ataca o Prota, Sankian consegue se esquivar do golpe, e revida o golpe com uma joelhada no queixo do cara. No mesmo instante, o cara cai no pé de Lei Xuan desacordado. Ali, o poderoso chefinho percebe que estava lascado. Afinal, Sankian desmaiou aquele cara com um único golpe. Sankian então arrumando sua roupa diz ao cara que tinha dado a ele uma chance, e que por fim ele poderia chamar quem quisesse, mas Sankian derrubaria todos eles. Lei Xuan diz a Han que ele era muito arrogante e por isso iria pagar. Afinal, a pessoa que ele chamaria não era alguém que Sankian conseguiria dar conta. Então completa dizendo para Sankian que se preparasse para implorar por misericórdia. No mesmo instante, Lei Xuan também pega o seu telefone e começa a discar, enquanto Xia ainda estava impressionada e achando Sankian muito poderoso. E lá embaixo, vários carros estacionavam. Yong chega dizendo
dizendo que o chefe estava muito impaciente e pergunta se o motivo da impaciência é porque tinha alguma urgência. Irritadíssimo, Lei Chuan aponta para Sanqian e diz que o mesmo havia machucado seus guardas e estava causando muito problema. E chamou Yong, pois sabia que ele odiava aquele tipo de pessoa que se achava forte. Mas quando Sanqian olha para Wong, ele fica completamente em choque, ao se dar conta de que o cara que estava causando problemas se tratava de ninguém mais, ninguém menos do que o irmão Sanqian.